Olá, bem-vindos novamente ao canal. Hoje, como a gente prometeu, vamos falar de ansiedade. E o que a gente vai falar? Uma das dúvidas que as pessoas mandaram foi: então a depressão e a ansiedade têm um componente genético? Bom, o que é a genética, né? A genética é a forma que nosso DNA, né, se manifesta e forma o nosso corpo, nossa estrutura, nosso ser, né? Mas, então, se a gente fala que existe ansiedade fisiológica, logo, e no outro vídeo a gente falou que fisiologia é a nossa natureza, fisiologia humana é o estudo da nossa natureza, se a gente precisa da genética para formar quem a gente é, com certeza, se existe ansiedade fisiológica, existe genética na ansiedade, né? Agora, a questão, acho que a dúvida das pessoas é o seguinte: então se o pai tem depressão, o filho vai ter depressão? Não. Quando a gente fala que tem um componente genético associado a esses transtornos, a gente fala que a pessoa tem mais probabilidade de ter. Agora fica a questão para vocês: será que é por conta da genética ou do mesmo ambiente em que se vive? Ou dos dois, né? Então a gente pode dizer sim que há um componente genético que dá mais probabilidade, é um fator de risco para que a pessoa possa ter mais chances de ter o transtorno também. Bom, e a gente tinha falado nesse vídeo que ia falar sobre ansiedade fisiológica e patológica. Como a gente falou, fisiológico é o que está na nossa natureza, é o normal, o natural. Então, quando a gente fala em ansiedade fisiológica, a gente fala daquela ansiedade que geralmente é motivada por um gatilho e é episódica. Então, o que é o gatilho? O gatilho é a situação que faz com que a gente esteja ansioso. Pode ser de uma forma positiva ou negativa. Por exemplo, a criança tem um passeio da escola. Não é comum as crianças ficarem mais agitadas, não conseguirem nem dormir direito, acordar mais cedo no dia do passeio e geralmente tem maior dificuldade para acordar no dia de aulas normais. Então, isso é uma ansiedade fisiológica. Tem um evento que vai acontecer, seja ele positivo ou uma avaliação, por exemplo, um adulto que vai apresentar um projeto do seu trabalho, um produto novo, se for comerciante, ou a tese de doutorado, mestrado. É normal que no dia anterior, normal, é de se esperar que a pessoa tenha uma reação, de expectativa, de ansiedade fisiológica. Então, sempre tem um gatilho associado e geralmente são episódios. E não se prolonga o sintoma, né? Agora, qual que é a diferença quando a gente fala de ansiedade patológica? Ansiedade que é um transtorno. São episódios de ansiedade que se sustentam com o tempo e ele não tem um gatilho, um evento identificável que gere tal sintoma. Isso configura uma ansiedade patológica. Geralmente é uma somação de estresse, é uma somação de questões que levam, um desgaste quantitativo, um estresse muito grande que leva a pessoa a se tornar ansiosa patologicamente. E não tem um gatilho específico, geralmente é uma soma de elementos, né? A ansiedade, ela é, na verdade, como é que a gente vai explicar? Ansiedade é medo? Não. O medo é feito para a gente se proteger, sobreviver. A ansiedade é quando a gente tem um medo, mas sem um perigo real, né? Então, a ansiedade é uma coisa muito mais projetiva dos perigos do que o próprio perigo está ali na nossa frente, certo? Então, o medo faz parte da nossa defesa de sobrevivência no mundo, né? Defesa do nosso corpo, da nossa integridade física, é sobrevivência. E a ansiedade também é essa sobrevivência. Por quê? Então, por que a gente tem ansiedade fisiológica? Porque a gente precisa, diante de imaginar um perigo, sobreviver a esse perigo. Então, se a gente, em uma outra realidade, estivesse na floresta, fosse um primata, e aí a gente sabe que o leão fica naquele lugar específico da floresta. Se você tem medo, você vai ter medo quando se encontra com o leão. Você encontrou uma vez o leão, você ficou com medo, fugiu, deu tudo certo.
A ansiedade vai te prevenir de não querer passar naquele lugar de novo, porque ela sabe que tem grande chance de você encontrar o leão. Então isso é ansiedade fisiológica. A gente precisa disso hoje na nossa realidade até para fazer uma projeção para o futuro conforme a gente cresce. Né? Que eu acho que a grande diferença de quando a gente é criança é que tudo é no presente e no agora. E conforme a gente vai crescendo, a gente precisa também projetar coisas para o futuro para a gente poder ter uma qualidade de vida. Então, a ansiedade é um fator protetivo nosso e por isso que ela é fisiológica, né? Seja uma ansiedade, uma expectativa boa ou ruim de um evento. E a patológica é quando não tem, de novo, um gatilho identificável e geralmente quando os sintomas de ansiedade aumentam com o tempo ou se mantêm constantes durante um período de 6 meses ou mais. Ah, Luísa, mas por que 6 meses? Porque quando a gente, por exemplo, a pessoa teve um luto é um gatilho identificável. A pessoa pode ter um período adaptativo de 6 meses de sintomas ansiosos. Então, a gente considera, Luísa, mas e se tiver muito graves os sintomas? Aí a gente já configuraria um transtorno ansioso. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o tempo de sintomatologia. Ah, tá, é um curto tempo, mas é tão impactante esse sintoma que a pessoa tem evitado sair de casa, não está conseguindo lidar, a gente já pode configurar um transtorno. Ou um transtorno leve que dure 6 meses ou mais. Isso é ansiedade. Bom, dito isso, né, eu queria falar um pouquinho sobre o filme Divertidamente. Qual que é a ideia do filme? É exatamente, né, fazendo um resumo, a ideia do filme é mostrar que conforme a gente cresce, não necessariamente em todos os momentos da nossa vida a gente vai ser alegre, né? Alegre o tempo inteiro. Então é quando a alegria fala, talvez a gente não vá ser alegre o tempo inteiro, porque no início do filme mostra a alegria querendo apagar todas as lembranças tristes. Só que a gente aprende muito com as nossas lembranças tristes também. E a gente ignorar essas lembranças também não tem como a gente formar um adulto tão consciente quanto tivesse apagado todo o passado, porque a gente é resultado do nosso passado também. Então, a grande questão do filme é isso. Quando a gente é criança, a gente age pelo princípio do prazer, né? A gente está sempre querendo estar alegre, buscando brincadeira, mas quando a gente vai crescendo, a gente às vezes tem que abrir mão do nosso próprio prazer pelo prazer do senso comum, pela qualidade de vida de um grupo. E a gente começa a entender as inibições, as barreiras, então, da realidade. Né? Que quando é criança, tudo está muito no imaginário, que é diferente de quando a gente é adulto. E às vezes a gente precisa, em prol de um prazer a longo prazo, viver um pouco do desprazer no presente também. Então, a ansiedade, tanto que no final do filme a ansiedade fica no banquinho, né? E eles conseguem colocar a ansiedade controlada. Porque a ansiedade faz parte da nossa fisiologia, mas quando ela está no limiar controlado, ela não é patológica. O problema é que quando se soma muito estresse na vida do sujeito, ele pode adquirir um aumento de estresse tão grande que essa ansiedade que seria fisiológica vai começar a ter um caráter patológico. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, espero que acompanhem, que voltem. Eu pretendo falar em breve sobre o conceito de felicidade para mim, que é o que a gente fala no livro A Capacidade do Olhar, né? E tentar explicar um pouquinho para vocês a minha visão de como os transtornos atuam e dos atuais estudos sobre uma psiquiatria mais espectral, tá bom? Espero vocês, obrigada pela atenção, espero que gostem, compartilhem e até mais.